Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar da questão do suposto paganismo dentro do cristianismo, tema que as testemunhas de Jeová adoram. As testemunhas de Jeová adoram criticar o cristianismo, dizendo que o cristianismo helenizou a igreja, paganizou a igreja, trouxe doutrinas pagãs para dentro do seu bojo, etc. Então, nós vamos provar. Aliás, eu já provei e se der certo eu deixo linkado aqui neste vídeo. Eu deixo linkado aí no card aqui. Eu deixo linkado um vídeo que eu fiz mostrando que o apóstolo Paulo se valeu da filosofia pagã, citou o comediógrafo grego Menandro, entre outros. Então, Paulo se valeu do paganismo, usou a filosofia tão condenada pelas testemunhas de Jeová. Aí elas falam, citam aquele texto que Paulo fala das vãs filosofias. Ué, então quer dizer que Paulo também se usou da vã filosofia? Paulo disse alguma vez que toda filosofia é vã? Ou ele falou de vãs filosofias? Porque vãs filosofias é diferente de dizer que toda filosofia é vã. Mas talvez as testemunhas de Jeová tenham dificuldades em interpretar o texto, talvez sofram de um analfabetismo funcional. Não sei. Porque elas confundem as coisas, né? Não sabem interpretar. Ou simplesmente obedecem cegamente aos seus líderes, porque são cegas. Elas são cegas e obedecem cegos. E aí ambos caem no abismo. Bom, as testemunhas de Jeová, elas deveriam abandonar o próprio cristianismo de vez. Elas já abandonaram o cristianismo basicamente 99%. Falta abandonar esse 1%, né? Porque toda a doutrina cristã elas negam. Elas negam a Trindade, elas negam a imortalidade da alma, elas negam a Eucaristia, elas negam a veneração dos santos, a intercessão dos santos, as relíquias. Tudo isso são doutrinas cristãs que nasceram com a igreja. Doutrina revelada. Tudo que eu falei faz parte da doutrina revelada. Então, e as testemunhas de Jeová dizem que essas coisas são pagãs, vieram do paganismo, né? Felizmente elas não conseguem provar, né? Elas usam de textos forjados, elas além de adulterarem a Bíblia, até adulteram textos de acadêmicos e tal, e citando pretensos acadêmicos, né, dos séculos passados para tentar refutar o irrefutável. Mas já que as testemunhas de Jeová se preocupam com o paganismo, elas deveriam se preocupar com os evangelhos. Os evangelhos, sim, os evangelhos. Porque a palavra evangelho não só significa boa nova, né, a palavra evangelho, né, evangelos, né, a boa notícia, a boa nova, mas a palavra evangelho ela veio do paganismo. A palavra evangelho é pagã e foi incorporada pelo próprio Cristo e por seus apóstolos e discípulos. Os apóstolos usaram uma palavra pagã. Ora, testemunho de Jeová, isso não é apostasia? Helenizar a igreja? Não é apostasia? Pegar um termo pagão e colocar dentro da igreja, evangelho, não é apostasia? Então a apostasia já não é nem no século II. O termo apostasia já deve ser usado no século I, porque os apóstolos todos já caíram em apostasia.
Talvez Jesus tenha sido o primeiro apóstolo até então, porque ele pregava o evangelho e o reino de Deus. Bom, como eu falei, o evangelho é uma palavra pagã. O evangelho era um termo imperial, era um termo usado pelo imperador. Então, o imperador proclamava boas notícias, o imperador proclamava o evangelho. Isto é, quando o imperador proclamava o evangelho, ele estava dizendo que ele era o redentor, o salvador, não só de Roma, mas do mundo inteiro. Ele era o redentor do mundo, porque ele mandava sua mensagem para o mundo inteiro, para o mundo dominado por ele. E ele se apresentava como o Salvador, como o Redentor do mundo. Ele se apresentava assim. E isso era o Evangelho. O Evangelho era a proclamação, a boa notícia que aquele homem, o imperador, o Filho de Deus, o verdadeiro Deus, ia salvar o mundo. Isso era um termo imperial. Evangelho significava isso. Uma boa notícia do imperador, ele, Deus, ia salvar o mundo. E olha só, a igreja incorporou o termo pagão. Ela se valeu do uso pagão e aplicou a Jesus, que é o verdadeiro Filho de Deus. E o Evangelho é a mensagem da redenção de Jesus Cristo, que veio salvar o mundo. Então, e aí, testemunhas de Jeová? Vocês sabiam dessa? Sabiam que o termo Evangelho é pagão? Que o termo Evangelho era do Império Romano? E foi usado pelos primeiros cristãos? A coisa está ficando apertada para vocês, né? É melhor vocês repensarem e saírem do cristianismo, o que resta aí de cristianismo em vocês, né? Apostasia. Bom, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, isso é muito importante para o crescimento do canal. Se é a primeira vez que você apareceu aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva em meu canal, aperte o sino de notificações para ter mais vídeos como este aí. E compartilhe este vídeo com seus amigos. Fui!